O Núcleo de Documentação Histórica do Centro Universitário de Caratinga abordou na 8ª Primavera dos Museus o movimento tropicalismo, onde foi tratadas as características dos anos 60. Viva a bossa, Tropicalismo, ou movimento tropicalista, era uma tendência cultural brasileira que surgiu sob a influência das correntes artísticas de vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira. O movimento manifestou-se principalmente na música. Seus maiores representantes foram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Os Mutantes e Tom Zé. Um dos maiores exemplos do tropicalismo foi uma das canções de Caetano Veloso, denominada exatamente de Tropicália. As letras das canções eram inovadoras, criando jogos de linguagem, se aproximando da poesia. Eles se caracterizavam pelo excesso, roupas coloridas, cabelos compridos e agregavam várias influências musicais. Os tropicalistas transformaram a música popular brasileira, sendo grandes expoentes da arte brasileira da vanguarda. Musicalmente, o tropicalismo unia uma mistura da cultura brega, do rock psicodélico, da música erudita, da cultura popular, entre outros, dando conta de várias manifestações da cultura nacional. Professor e coordenador do museu, Cláudio Soares Barro, fala um pouquinho das características deixadas pelo movimento tropicalista. Bom, o tropicalismo ele acontece no Brasil na década de 60, especificamente no final da década de 60 e 68. Coincidentemente, talvez seja o período mais acirrado da ditadura militar, que é a instituição do AI-5, o Ato Institucional número 5, onde a repressão, se estabelece de uma forma mais rigorosa no Brasil. Existem antecedentes a esse tropicalismo e existem consequências desse tropicalismo. Então, a gente considera que alguns movimentos anteriores têm a mesma característica ou têm uma referência que o tropicalismo tomou como base. Então, a gente pega os modernistas, que desde a Semana de Arte Moderna de 1922 instituíram a busca ou uma pesquisa referencial sobre a identidade cultural brasileira, afirmando as suas origens, no caso, a cultura africana, a cultura afro e a cultura indígena do Brasil. Então, por exemplo, Mário de Andrade é um dos pesquisadores sobre o folclore, sobre as manifestações culturais, as expressões culturais ligadas às origens culturais do Brasil. Os modernistas, de certa forma, pegam essas referências que os modernistas lançaram. O que eles chamam de antropofagia, que seria o fato de você pegar uma referência cultural de outra pessoa, que no caso essa nomenclatura vem dos índios, eles pegavam as referências dos inimigos para assimilar as boas características. No caso da antropofagia ligada ao tropicalismo, isso viria da cultura americana, das guitarras elétricas, do rock, alguma coisa nesse sentido. Então, eles pegariam essa referência e adaptariam essa referência à música, porque o tropicalismo seria praticamente um movimento muito mais musical do que um movimento literário e tal. Bom, e como consequência desse tropicalismo, a gente teria o Clube da Esquina, que seria um movimento instituído pelo Milton Nascimento, que ganha o mundo, é um movimento que é considerado universal, vamos dizer assim, porque ele vai ser tocado praticamente no mundo inteiro, assimilado como a bossa nova foi também antes do tropicalismo. Bom, a exposição vai se estender até dia 10 e aí as pessoas que queiram visitar o NUDOC, nós estamos abertos no horário comercial de 8 às 11h30, de 1 até às 17h, e na Avenida Moacir de Matos, 291 Fundos. Justamente para poder estabelecer um contato, ampliar um pouquinho os conhecimentos. A gente tem um texto, a pesquisa foi realizada pelos estudantes e teve participação do professor Nelson, do Sebastião Ricardo, do Paulo César Teixeira. Então, a gente tem um trabalho todo de pesquisa, de informação, que eu acho que as pessoas vindo vão ter uma possibilidade de ampliar um pouco mais, ou pelo menos instigar um pouquinho mais a curiosidade a respeito desses assuntos.